Esse é o segundo episódio do meu novo podcast, Meu Lacaniano Favorito. E eu gostaria de, neste episódio, retomar uma ponta que eu deixei solta no último, que foi a respeito do eu sofri mais pelo que eu interpretei do que disseram, do que eu achava que disseram. Essa foi uma questão que eu me deparei na minha própria análise pessoal. Depois de um longo tempo analisando, me deparando com algumas coisas, tendo que lidar com algumas facetas do meu fantasma. E eu lhes confesso que eu acreditava que eu era refém daquilo que disseram sobre mim. Então, se disseram que eu era isso, eu era isso. Se disseram que eu gostava de hambúrguer, eu gostava de hambúrguer. Se disseram que eu tinha que vestir preto, eu iria vestir preto. Então eu era refém disso e vivia em função desse dito sobre mim. E em análise, confrontando com alguns aspectos da realidade que eu vivia, eu fui percebendo que aquilo que eu achava que disseram sobre mim, na verdade nunca ninguém disse. Fui eu que interpretei. Do vazio, do silêncio do outro. Eu tenho para mim que diante do vazio, do silêncio, o neurótico ele nunca fica calado. Pelo menos eu nunca fico calado, nunca suporto o vazio. O vazio que eu digo é quando eu me deparo, por exemplo, com o silêncio do outro, com o jeito do outro. Sou isso, não vou mudar. E eu vou ter que me virar para lidar com aquilo. E eu acho que quando se trata da nossa história de vida, a gente não tem muita opção. Eu acho que em análise dá pra gente fazer aquela famosa questão, que é muito comum no meio lacaniano principalmente, que é: mas você poderia ter agido diferente? Não. Poder eu até poderia, mas eu não tinha recursos para agir diferente como eu penso hoje naquela época. Então, olhando para a minha história, eu começo a perceber que diante do silêncio, muitas vezes, de pessoas importantes para mim, eu precisei criar uma história para suportar aquilo, para suportar o silêncio, para conseguir lidar de alguma forma. E a via que eu encontrei para lidar com aquilo foi muitas vezes adoecendo. Eu lembro que quando eu era criança, eu sofria muito com crises de asma. No final das contas, nenhum diagnóstico provava realmente que aquilo dizia respeito à asma diagnosticadamente fisiológica. E aí, em análise, dentro do meu trabalho de análise já há quase 8 anos, eu consegui encontrar uma razão para aquilo que existia, mas também consegui fazer uma outra coisa com aquilo que eu me dei conta. E o sintoma, asmático, ele aparecia justamente como uma resposta à impossibilidade de responder ao silêncio do outro. E é engraçado porque se nós já somos reféns, se eu já era refém do dizer do outro, imagine o que eu não era do que o outro não disse. Eu nem consigo dizer muita coisa a respeito disso. Eu estou inventando de falar essas coisas aqui, mas isso vai aparecer na minha análise, tá certo? Mas essa ideia do refém das palavras, mas também refém do que o outro não disse, eu julgo ser tão cruel quanto estar refém de alguém que disse alguma coisa. Porque quando alguém diz, em alguma medida a gente consegue transgredir. Não, eu só posso ir até aqui, mas eu acho que eu vou mais um pouco. Porque o que fulano disse eu consigo trivializar. E tem algumas palavras, eu assim acho, que a gente leva um tempo para poder transgredir. E essa palavra, essa palavra que eu levei um tempo para transgredir foi a palavra da minha mãe. Só que aí é o curioso, não era a palavra, era a ausência dela. A ausência da palavra que eu levei para transgredir. Porque eu precisei me haver com a história que eu criei naquele vazio, na ausência da palavra, porque minha mãe nunca foi uma mulher de muitas palavras. E aí eu precisava lidar com aquilo, com aquele vazio que o silêncio me provocava. E depois precisei lidar com aquilo que eu inventei. Marília Mendonça no canto, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Eu não me apaixonei, eu me fiz refém daquilo que eu inventei para mim mesmo.
E atravessar isso em análise é de uma complexidade, de uma dificuldade tal qual muitas vezes eu pensei em parar minha análise pessoal. Porque é muito bonito a gente estar aqui nas redes sociais, estar no Instagram e atende, psicanalisa e faz aqueles cortes bafônicos, mas a gente não fala e a gente parece que não lida com isso que é o outro lado da moeda, que eu sempre coloco, né? O quanto é difícil fazer análise. E não é menos difícil para quem é leigo. Às vezes é um pouco mais difícil, né? Não, você é psicanalista, você já lida muito bem com as coisas, porra nenhuma. A forma que eu lido com as minhas próprias demandas, quase sempre é por via do caos. Me deparar com isso, com esse ponto do vou fazer alguma coisa com o que fizeram de mim, né? Bem do Sartre, não é tão simples assim. E ao me deparar diante disso em análise, que eu lidava muito mais com o que eu inventei para lidar com a ausência de palavras, foi mais difícil do que me dar conta de ela nunca disse nada. Para mim foi mais difícil lidar com eu inventei muita coisa sem perceber, e todo esse processo é imperceptível. Eu precisava disso para me sustentar em vários momentos da minha vida. E nem cabe julgamentos, obviamente que isso apareceu na minha análise, mas em tantos outros momentos era a forma que eu tinha para me sustentar naquele momento. Você poderia ter feito outra coisa? Poderia, mas eu não tinha recursos para isso. E olhar para trás, revisitar essa história em análise, por via da palavra, da lembrança e de tudo aquilo que comparece comigo na minha sessão de análise, custa. E não custa financeiramente, custa sintomaticamente, existencialmente. Atravessar fantasmas é como nadar. Eu já fiz natação um tempo da minha vida e eu lembro que quando eu chegava na aula de natação, ao final da aula de natação, minhas forças não existiam mais. Eu estava exausto, cansado e só conseguia deitar e dormir. E eu acho que atravessar os nossos fantasmas parece muito com uma aula de natação. Chegando no final desse atravessamento, a gente não tem mais forças. Porque você precisou dar braçadas e braçadas, nadando nesse rio que tem uma correnteza que passa. Então, vou deixar mais uma ponta solta e retomo esses assuntos, esses pontos, nos próximos encontros do podcast.